Hoje, dia 10 de outubro de 2024, eu completo 19 anos de mercado financeiro. E não, esse vídeo não tem a ver comigo, esse vídeo tem a ver com você. Quero compartilhar com você alguns ensinamentos que eu aprendi ao longo desses 19 anos. Confesso, demorei para aprender alguns e que se eu tivesse aprendido antes, teria me evitado aí algumas frustrações ao longo desses 19 anos. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de mercado financeiro e de carreira no mercado financeiro. Então, se você é novo ou nova, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, porque aqui a gente lida com o mercado financeiro como ele de fato é, com os seus desafios, necessidades de conhecimento e entendendo o nosso papel dentro dessa indústria que sim, pode remunerar você acima da média se comparado com outras indústrias. Feito tudo isso, olha só. Eu entro no Banco Itaú no dia 10 de outubro de 2004, na agência 0759, que fica no bairro de Guaianazes, zona leste de São Paulo. Para você que não conhece, eu estou me referindo a uma zona periférica, bem no final da cidade, já quase com divisa de uma outra cidade, uma cidade chamada Ferraz de Vasconcelos. É ali na região de Guaianazes que eu nasci, cresci e vivi até os meus 30 anos, como milhares, talvez milhões de jovens ali naquela região, em uma condição social bastante adversa. E eu não estou aqui para contar os meus méritos, como eu disse, estou aqui para falar sobre a tua carreira, mas o fato é que quando eu entro no banco, eu olho para aquela materialização de eu poder entrar no banco, de ter a minha funcional, de ser funcionário daquela instituição, e eu percebo que trabalhar no banco poderia ser uma mudança significativa na minha renda, poderia ser uma mudança significativa no meu crescimento profissional, já que eu estava no início de carreira, embora vinha de um emprego anterior. E muitos jovens fazem isso. Só que aí eu entro no banco em 2005 e eu tive uma carreira relativamente bem sucedida dentro da instituição. E quando a gente fala de carreira bem sucedida, poxa, Thiago, você hoje está à frente da T2, tem esse canal aqui no YouTube que é um canal relativamente grande. Poxa, você é acima da média? Não, eu não sou. A minha carreira bem-sucedida foi bem-sucedida até um certo ponto. Até um ponto em que demorou muito para eu aprender o que eu vou te falar agora, mas que eu quero que você reflita sobre isso. Olha só, presta atenção nisso. No mercado financeiro, você vale tanto quanto o seu último resultado. E por que eu estou te falando isso? Porque, como eu disse, eu tive uma carreira relativamente bem sucedida, eu fui promovido na média uma vez a cada ano. Entretanto, minha última promoção em fevereiro de 2011 durou 4 meses, porque em junho do mesmo ano eu fui demitido. 4 meses após a minha última promoção. E eu falo isso hoje para você com muita tranquilidade, mas o fato é que na época eu tive dificuldade de reconhecer que eu estava sendo demitido daquela empresa que até então representava o meu sonho de carreira. Como assim você é demitido? E aí a gente demora para associar que o fato da gente ser demitido ou ser promovido não define muito bem quem a gente é. E aqui vem o segundo ensinamento que eu gostaria de compartilhar com você. O cargo que você tem não te define. Se eu tivesse entendido que o cargo que eu tinha não me definia, eu teria lidado com mais tranquilidade com este fracasso, se é que a gente pode chamar a demissão de fracasso, porque o fato é que foi a demissão que me impulsionou a fazer o que eu faço hoje. Talvez, se eu não tivesse sido demitido, eu estaria no banco até hoje. Talvez estaria feliz dentro do banco, mas não teria conhecido a realidade que eu conheci estando do lado de cá, empreendendo no mercado financeiro. Quando eu falo que o cargo que você tem não te define, vai ajudar você a não se apropriar do cargo que você tem, seja ele qual for. Por quê? Porque o cargo que você tem hoje, pelo bem ou pelo mal, daqui a pouco ele não vai ser mais seu. Pelo bem, porque talvez você cresça dentro da própria instituição onde você está e tenha um novo cargo para ganhar mais. Pelo bem, porque talvez você mude de instituição por sua escolha, vai para uma outra instituição para ganhar mais. Ou pelo mal, porque, quem sabe, talvez você não estará mais na lista dos colaboradores da instituição. E se você entender que o cargo que você tem não define quem você é, você vai lidar com esses movimentos com mais tranquilidade. Sabe por quê? Uma demissão, como eu tive, não define fracasso. Uma promoção
não define sucesso, porque essas coisas são transitórias. Ora, no dia que eu estou gravando esse vídeo para você, provavelmente há algumas pessoas sendo desligadas agora dos seus respectivos empregos. E talvez no dia que você está vendo isso, também. Isso significa que essas pessoas são profissionais ruins? Não. Isso significa que encerrou o ciclo delas nas instituições, e se elas entendem que o cargo que elas têm não as define, elas lidarão com isso com mais tranquilidade. Então até agora eu trouxe duas coisas que custaram tempo para eu aprender e eu gostaria que você refletisse sobre isso. Primeiro, no mercado financeiro, você vale tanto quanto o seu último resultado. Não importa se você performou bem no último mês. Se hoje você não performou bem, calma lá que alguma coisa já vai chamar a atenção. E a segunda coisa é que o cargo que você tem não te define. Isso nos leva a um ponto que isso que eu vou falar agora deveria ser quase que uma lição de casa para todo mundo que é funcionário, principalmente de grandes bancos. Presta atenção nisso. O oceano é muito maior do que o aquário. O que eu quero dizer com isso é que os bancos, de modo geral, eles são muito bons em vender para os seus colaboradores um código de cultura para que os seus colaboradores tenham um senso de pertencimento muito grande com aquela instituição. E quer saber? Isso é legal. A gente gosta de trabalhar em empresas que façam isso, que criam campanhas, que façam endomarketing para que as pessoas se sintam pertencentes àquilo. Isso é bom. Isso é bom para a empresa e isso é bom para o colaborador porque em tese vai criar um ambiente de trabalho onde você encontra propósito, significado, então você vai trabalhar com maior leveza. Então tudo isso é bom, mas isso tem um efeito colateral que às vezes é danoso para o colaborador. Sabe qual é o efeito colateral? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho muitos colegas que ainda estão no banco, que trabalharam comigo na mesma época que eu, e que gostam, e que amam, e que entendem que aquilo ali é a vida deles. E aí eles se fecham no aquário, se fecham no meu banco, na minha instituição, e esquecem de olhar o oceano, esquecem de olhar o mercado. O mercado é muito maior do que a sua instituição. E olhar o mercado não significa que você vai sair se vendendo e fazendo leilão em relação ao teu cargo e indo para a instituição que te paga 100, 200, 300, 500 reais a mais. Não, não é isso. Mas estar de olho no que acontece no oceano para além do seu próprio aquário é entender exatamente, inclusive, como valorizar o teu próprio passe. Porque se você entende como que o oceano, ou seja, como que o mercado vem reconhecendo os seus colaboradores, como que o mercado vem incentivando as pessoas a estudarem, a conhecerem, você entende que você não é funcionário do banco A ou da corretora B. Não, não é isso. Você é um profissional de mercado financeiro. E você vai desempenhar a sua carreira na melhor forma possível, seja no seu empregador atual, seja em outro empregador, seja empreendendo. Eu demorei para entender isso e depois que eu entendi isso, eu percebi que eu poderia construir a minha carreira no mercado financeiro para além do meu empregador, da qual eu tenho bastante orgulho, honro, respeito, aprendi muita coisa no Itaú, mas eu poderia construir a minha carreira no mercado financeiro para além deste aquário e sim neste oceano. E aí eu resolvi empreender no mercado financeiro. A propósito, aproveito também para dizer para você que no ano de 2024 eu lancei esse livro, Sua Carreira é Maior que Seu Emprego. Construa uma história de sucesso no mercado financeiro. E sim, eu venho aqui contar para você que eu fui demitido em 2011. Eu coloco com bastante detalhes aqui nesse livro como isso aconteceu, porque a verdade é a seguinte, meu amigo, a verdade é a seguinte: ao longo da nossa carreira, nós teremos mais dias desafiadores do que dias fáceis. Ao longo da nossa carreira, quanto mais a gente lida com tranquilidade com esses desafios e a gente entende que esses pequenos desvios de rota podem ajudar a gente a construir coisas grandes, a gente não vai se frustrar porque não entregou o resultado, a gente não vai se frustrar porque não foi promovido, a gente não vai se frustrar porque a gente foi demitido. Entenda que o cargo que você tem não é seu. O cargo que você tem não te define. O oceano é maior do que o aquário. Você vai construir o que você precisa construir para a sua carreira, seja na sua instituição onde você está hoje, ou seja no mercado, como for. E aí, como eu costumo dizer, se você entender isso e praticar isso, você vai receber o reconhecimento que você quer. Eu venho aqui falar com você com muita tranquilidade sobre a minha demissão,
E o fato é que, como eu disse, eu fui promovido, 4 meses depois eu fui demitido. E eu poderia dizer, poxa, o Itaú não reconheceu o meu trabalho. Não reconheceu, até aquele ponto. E aí, eu continuei trabalhando e hoje eu tenho reconhecimento do mercado, não só do Itaú, que aliás hoje é um dos parceiros da T2, quando a gente fala aqui dos cursos preparatórios de certificação. A gente já fez algumas coisas juntos, então de funcionário, em algum momento eu virei fornecedor. Então é importante a gente entender o nosso papel dentro do mercado. O nosso papel não pode ser resumido a um crachá. E não significa dizer que todo mundo vai empreender como eu fiz, não. Você pode ter uma carreira muito bem sucedida com um crachá, mas desde que esse crachá não define você. E por falar em crachá, em definir, em criar carreira, se você atende cliente, você precisa saber de uma coisa bastante importante. Olha só, o cliente não é seu amigo. O cliente é amigo da sua cadeira. Toma cuidado com isso. O que eu quero dizer com isso é que assim, quando a gente está no banco, a gente percebe que o cargo que a gente tem e o crachá que a gente tem nos abre algumas portas. Só que se a gente não cultivar a manutenção dessas portas por nós, assim que a gente sai, essa porta vai fechar. E aí, a pessoa que te abriu a porta vai abrir a porta para quem estará sentado no teu lugar. E não tem nada de errado, a vida é assim. Mas eu só estou falando isso para que você não se iluda em relação às relações que você vai criando ao longo do teu trabalho, tá bom? E para fechar, olha só, com 19 anos de mercado financeiro, eu aprendi uma coisa. Cara, eu não sei nada sobre o mercado, nada. Eu estou só aprendendo. E eu digo isso não é para menosprezar o conhecimento que eu adquiri ao longo dos últimos anos e com bastante respeito e humildade eu venho aqui compartilhar com você que eu posso dizer que eu conheço de mercado financeiro mais do que a média das pessoas que atuam nessa indústria. Você pode checar aí no meu canal os conteúdos que eu publico aqui. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente entende que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe e que há sempre mais coisas a aprender, a gente se coloca numa condição de aprendizado contínuo e é este aprendizado contínuo que fará com que a gente possa se desenvolver do ponto de vista profissional sem depender do empregador, sem depender do cliente, fazendo com que você construa um alicerce da sua carreira, seja no mercado ou seja em qualquer outra indústria da nossa economia. Então, o que eu estou dizendo para você nesse momento, para a gente fechar esse vídeo de 19 anos, é que sim, eu aprendi muita coisa em 19 anos, mesmo, tá? E falo isso para você com bastante humildade. Mas quando eu olho para frente, os próximos 19 anos, eu espero que eu esteja aqui ainda, eu tenho muito mais a aprender nos próximos 19 anos do que o que eu aprendi nos últimos 19, eu espero que assim seja. E eu espero que seja assim para você, independente de qual seja o momento que você está vivendo na sua carreira no mercado, seja no mercado financeiro ou qualquer outra indústria. Coloque em prática a ideia de que você ainda não aprendeu tudo, que você precisa continuar estudando e que normalmente a arrogância é uma atribuição dos ignorantes. Pense bastante nisso. Bom, queria compartilhar com você esses ensinamentos. Conta aqui pra mim se fez sentido e eu quero saber, você que está aqui me vendo, me acompanhando, já trabalha no mercado financeiro? Se sim, há quanto tempo? Coloca aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Um grande abraço, a gente se vê no próximo material. Lembra, link do meu livro aqui na descrição. Um grande abraço. Tchau, tchau.